Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Aumente o volume do teu som e declare, vai! O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Aonde vai? Coisa linda. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando o ano orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aplaude ao Senhor com alegria, porque Ele é o mesmo e Ele não muda na nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Obrigado, diaconisa Jéssica. Louvado seja Deus. Irmãos, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o 10, amém? O tema da nossa mensagem de hoje é a oração que muda a história. Você crê que a sua oração pode mudar a sua história? Você crê que a sua oração pode mudar o cativeiro? Você crê que a sua oração, ela tem poder através da nossa fé, por intermédio do Espírito Santo, por convencimento de Jesus, para poder mudar toda a nossa história e nos fazer ter um final feliz. Glória a Jesus. Obrigado, diácono. Deus abençoe tua vida. Vamos ler todos juntos então. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoe-me muitíssimo, amplie as minhas terras, seja a tua mão comigo, e faze-me do mal que não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Repete comigo. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Agora põe a mão no seu coração e fala assim, ó. O Senhor, mas tem que falar com fé, querido, vai. O Senhor vai me conceder o que eu estou pedindo. Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu te glorifico e eu te exalto, Senhor. Não somente por esta palavra, porque eu sei que ela já é abençoada e glorificada em teu nome. Mas, Senhor, eu te glorifico porque ela mais uma vez renovará o nosso coração. E se cumprirá aquilo que fala em Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra não passa, ela é fiel e verdadeira e nos aviva, Senhor, a cada dia. Por isso, Senhor, eu te peço como de costume, se ainda existir vasos que precisam ser cheios, Senhor, que a tua palavra não pare de derramar, até que o último vaso, Senhor, seja cheio para transbordar da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvar. Aplaude ao Senhor nessa noite, porque Ele vive, Ele reina e Ele é fiel. Amém? Glória a Jesus. Irmãos,
Essa mensagem de Jabes, ela é uma mensagem que falou muito comigo nos dias atuais, porque eu sempre tive uma grande curiosidade por conhecer mais sobre esse cara que conseguiu mover a mão de Deus através de somente uma oração. Infelizmente, a Bíblia ela não fala muito sobre a história de Jabes. A Bíblia ela vai falar muito pouco diretamente nesses dois versículos, né? A gente vai ler o livro de Crônicas, a gente vai entender que é um livro que fala sobre genealogia. Mas esse Jabes, esse cara, ele teve uma ação tão tremenda que dentro desse capítulo ele vai ter a honra de ter 2 versículos, coisa que ninguém tem, somente ele teve. E quando a gente vai entender mais sobre a história desse cara, desse camarada, a gente vai entender que Jabes, ele foi um homem que ele nasceu na tribo de Judá, no reino sul de Israel, e justamente na época onde Canaã tinha sido tomada por Israel, porque eles conseguiram vencer, eles conseguiram tomar a terra, porque era deles por herança. E a história vai dizer para a gente, nessa Bíblia, né, que nós lemos, nessa história que Jabes, ele teve uma história muito direta e muito peculiar. Porque diferente dos outros seus irmãos, de toda a sua genealogia, quando ele nasceu, ele já recebeu ali uma condição, ele já recebeu ali um legado, ele já recebeu ali que podemos dizer que seria uma maldição. A história ela me diz para você também que Jabes, ele, quando nasceu, a mãe dele colocou sobre ele um nome de dor. Jabes, para quem não conhece, para quem não sabe, significa dor, significa dores. E a gente vai começar a entender que Jabes, ele foi um cara que ele se tornou notável e se tornou um cara mais respeitado pela sua família, dentre seus irmãos, ou dentre seu clã, ou dentre a sua tribo. A história ela me diz e diz para você que quando a gente lê sobre a história de Jabes, a gente vai entender que ele é um homem que se destacou. E que ele teve sim um início de história triste, ele teve um meio de história triste, mas ele também teve um final feliz na sua história. Deus está dizendo para alguém aqui, querido, não importa o que lançaram sobre você no passado, não importa o legado que deixaram para você no passado, e nem também importa o que fizeram para você durante todo o meio, mas olha, o final, Deus está trazendo para você uma mão para poder tirar você de onde você estava e te colocar no local de consideração, no local respeitado, no local onde você vai crescer para a glória do nome dele. Você crê nisso? Você crê que a mão do Senhor está movendo em seu favor? Você crê que a sua história está sendo mudada? Lembra como foi Jó? A Bíblia vai dizer que Jó, especificamente, ele viveu num momento muito bom. A história ela vai falar para a gente que Jó ele era tão próspero que ele sacrificava por cada filho seu. Ele oferecia sacrifícios ao Senhor por cada filho seu. Mas Jó também ele teve um meio de história muito triste, porque ele perdeu tudo. Ele perdeu filhos, ele perdeu esposa, ele perdeu bens, ele perdeu casa e quase perdeu a vida. Mas a gente vai ler também na história que o final de Jó foi um final muito mais próspero, porque Deus ele mudou o cativeiro, Deus ele virou a chave. Olha, deixa eu falar uma coisa, Deus ele tem a chave de madeira que abre porta d'água, querido. Eu não sei qual é a porta que está fechada na tua frente, mas eu quero te dizer que hoje o Senhor está abrindo a porta na tua frente. Hoje o Espírito Santo está fazendo um movimento na tua frente, para que você entenda que é a mão do Senhor que está fazendo isso, e não é o homem, não é o governador, não é o deputado, não é o vereador, não é quem tem influência no meio, não. É a mão de Deus que está fazendo isso sobre você. Você pode crer nisso? Glorifique a Deus nessa noite, porque isso é profético, querido, e só recebe aquele que crê. Louvado seja Deus. A história ela vai nos falar acerca de Jabes, que eu fico imaginando como Jabes deve ter sofrido durante toda a sua adolescência. Pensa numa criança com um legado terrível. Eu lembro quando eu era mais jovem, as pessoas me chamavam de Wagner Brito, Wagner Cabrito, né? Então tem um ranço desse nome justamente por causa desse apelido. Era um bullying básicozinho que a gente tinha, né? Que todo mundo zoava um ao outro, mas que a gente ficava chateado. Quem nunca foi chamado de gorducho, de magrelo, né? De cara de macaco, que antigamente não era preconceito, era uma zoação, né? Quem nunca foi chamado de cabeção, de bocão, sei lá, de pezão, Olivia Palito, e lá vai, vários, não é? Girafa, né? Vários apelidos, tanto apelidos saudáveis, como também apelidos maldosos, inclusive.
E aquilo, eu fico pensando que aquilo me incomodava, né? E eu falava assim, gente, quando eu li essa palavra, eu fiquei, gente, como que Jabes ele deve ter sofrido na sua adolescência? Como que Jabes, durante toda a sua adolescência, a sua juventude, ele devia estar chegando no local, no seu colégio, ou em qualquer local, aí, grupinho de amigos, já vem um cara das dores, sai de perto que ele vai trazer dor. Isso deveria ser terrível para ele, porque ele já chegava, já causava dor, porque o nome dele representava isso. O nome dele representava essa situação. Mas escute bem, querido, dentro dessa situação, eu acredito que Jabes, ele não se importava com o nome dele, ele se importava era com a história dele. Ele não se importava com o que falavam sobre ele, mas ele se importava assim como que seria o procedimento dele dentro e diante daqueles que o cercavam. A história vai nos dizer que antes mesmo de Jabes existia um cara chamado Jacó. E todo mundo vai falar que Jacó é um nome traiçoeiro, é um nome que se diz traidor. E a Bíblia vai me informar para você que Jacó, ele teve uma luta travada com o anjo, que simboliza o próprio Deus, pedindo simplesmente para que Deus mudasse o quê? O nome dele. E Deus assim também o abençoou e mudou o nome dele de Jacó para Israel. E ele foi pai de uma grande nação. A história vai nos dizer também mais à frente, que logo também quando ele vai ter o filho, a sua mãe, né, quando vai gerar a luz, ela coloca o nome nele. E Jacó rapidamente fala, não, ele vai se chamar Benjamim, porque é o meu filho da velhice. Olha como Deus ele muda a história logo assim, ó. Deus vai mudando a história mediante a sua descendência. Mas a gente quando chega na história aqui de Jabes, a gente vai entender que Jabes ele simplesmente ele levou um legado. A sua mãe talvez tinha sofrido um desamor da vida, um desafeto, ou talvez ela tinha tido, sei lá, um parto muito doloroso, e ela colocou toda aquela dor em cima do filho. E geralmente, querido, isso é o que acontece conosco, que somos homoafetivo também. Né? As pessoas colocam sobre a gente uma maldição, colocam sobre a gente um legado de que a gente não vai conseguir, de que a gente vai para o inferno, de que a gente já está errado, de que a gente não tem mais solução, que já está entregue. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Nenhuma arma preparada do inferno vai prosperar sobre você, porque quem te chamou, ele te garante a vitória. Então não importa o que falaram, não importa o que estão dizendo, o que importa é que o Deus Todo-Poderoso, ele está mudando hoje toda essa palavra de maldição sobre a sua vida. Louvado seja Deus. O Espírito Santo tocou no pastor João no domingo pela manhã falando sobre maldição. Que sim, querido, Deus, ele não pode permitir jamais que aquilo que ele abençoou seja amaldiçoado. Pensa você e eu diante de uma situação onde nós estamos no caminho da salvação, estamos no caminho da bênção, e daqui a pouco vem um filho do enviado e começa a falar que nós somos amaldiçoados. Pensa você tendo um filho, chega ali uma mãe ou um pai e toca no teu filho, ou toca na pessoa que você ama, automaticamente você vai ficar chateado. Você não acha que Deus também não se chateia quando alguém fala mal de você? Sim, querido, ele se chateia, porque pai nenhum gosta que falem mal do seu filho. Então, por mais que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, Deus jamais se esquece de você. Deus jamais se esquece de você. Deus, ele tem você, tem o seu nome gravado na mão dele, querido, e ali não pode apagar, e ali não pode tirar, sabe por quê? Porque você é filho, você é herdeiro, e você tem sobre a tua vida aquele que te fez a promessa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. A história de Jabes, ela ainda nos faz entender o quanto nós somos muitas das vezes massacrados pela sociedade. A gente vai entender que muitas das vezes a gente recebe notícias ou recebe algum chamado até do próprio Deus para viver um momento na nossa vida de grande desenvolvimento espiritual. Mas, querido, não que sejamos pessoas apenas para vivenciar milagres, mas nós somos pessoas que somos preparados e instruídos a também fazer o milagre através do Senhor, através da palavra dele. Entenda comigo uma coisa, Jabes talvez ele tinha tudo para dar errado na vida dele, e ele viveu durante todo esse tempo da sua vida, ou durante uma parte da sua vida, vivendo uma vida de desgraça, pode-se dizer assim. O cara não prosperava, o cara tinha medo, o cara tinha frustrações, o cara tinha rejeição, mas ainda assim,
em algum momento da sua vida, ele parou e clamou sobre aquele que poderia dar a vitória para Jabes. Olha, meu irmão, talvez você está passando por um momento de dificuldade, onde até mesmo você pode pensar que Deus ele não está te ouvindo. Mas Deus ele não rejeita a oração de um filho. A Bíblia fala que a única coisa que pode rejeitar, que pode separar você do teu Deus é o pecado. Mas em Jeremias 33:3 vai falar assim, ó: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei em coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então você pode clamar que ele te ouve, você pode pedir que ele vai te ouvir. Nós temos um grande costume de pedir: irmão, ora por mim. Fulano de tal, ora por mim. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Mas, querido, você mesmo pode ser o profeta da sua vida. Você mesmo pode ser o profeta da sua casa. Você não precisa mais pedir alguém para orar por você, não. Você pode orar por você, colocar a mão na sua cabeça e repreender, colocar a mão no seu coração e repreender, profetizar sobre a sua casa e repreender, porque você é cabeça, você não é cauda. Aleluia! Você não é cauda, você não é mais tapete, agora você é filho do rei, você é herdeiro de uma promessa. E a Bíblia fala que nós faríamos ou faremos milagres maiores do que ele fez. Então sobre você existe um legado, aleluia, para você conquistar aquilo que foi derramado sobre você. Mas é necessário que você ore, é necessário que você fale com convicção. Muitas das vezes as notícias ela vêm para nos aterrorizar, querido. E é muito comum a gente achar que Deus ele não vai nos ajudar. É muito comum o desespero ele tomar conta da gente. E olha, o Espírito Santo ele entende isso, porque ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe que nós somos incapazes de compreender aquilo que vai além do que os nossos olhos naturais podem ver. Mas é tão maravilhoso quando ele começa a ver em você, quando ele começa a ver em mim a fé que agrada a ele, a fé que exerce dentro do nosso coração. Não tem aquela fé que move montanhas? Não tem aquela palavra que fala que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam? Querido, olha só que vai falar: os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. Se você tem uma fé inabalável, você confia no Senhor, então acredite, a mão do Senhor ela vai agir em teu favor, vai se cumprir o que aconteceu em Isaías 41:20, porque a mão do Senhor fez isso. Então creia tão somente, porque sem fé, querida, é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível você ter aquilo que você tanto precisa. A gente sempre vai viver num mundo de aflição, isso é comum, isso é natural, isso é uma coisa que o próprio Deus já falou para nós: no mundo tereis aflição. Mas e o bom ânimo, onde fica? Onde fica o bom ânimo? Para onde vai o bom ânimo quando você é acusado, quando você é rejeitado, quando você sofre uma decepção? Para onde vai o bom ânimo quando as portas se fecham? Para onde vai o bom ânimo quando as coisas que você tanto planejou não acontecem como você planejou? Para onde vai esse bom ânimo? Deixa eu falar uma coisa para você. Lance diante dele hoje toda a sua ansiedade. Lance diante do Senhor hoje toda a sua ansiedade. Porque, querido, em Jesus o nosso passado ele já está esquecido, mas o nosso presente ele já é garantido. Você acredita nisso? Você tem fé que o Espírito Santo de Deus está te fazendo garantir, está te dando garantia de um futuro próspero, de um futuro, aleluia, honroso, de um futuro onde você vai conseguir viver aquilo que ele te prometeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu queria que nesse momento você colocasse a mão aqui sobre o seu coração e declarasse assim comigo assim, mas tem que declarar com fé. Se você tem fé, você vai exercer isso. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim, ó: eu creio, eu quero que Jesus esteja presente no meu futuro. Você entende que o seu futuro é o presente do Senhor? O seu futuro é o presente do Senhor, porque o Senhor ele sonha em te colocar em lugares altos no futuro. Deus ele quer tirar da escala de mediano e te colocar na escala de máximo. Deus ele quer tirar você da escala do mínimo e colocar você na escala do máximo, querido. Sabe por quê? Porque o Senhor ele vai te tornar ilustre como ele fez com Jabes. Aleluia. Ilustre quer dizer também respeitado. E quando a gente fala de respeitado, querido, é quando a gente simplesmente chega num local e as pessoas elas veem a gente de uma maneira diferente. Pensa se chegasse talvez você em um local onde as pessoas olhassem você de alguma forma. Eu, por exemplo, quando chego em alguma unidade, os alunos me olham de uma forma diferente. Por quê? Eles sabem que eu tenho
uma autoridade sobre eles como professor, né? Então, automaticamente, quando eu entro dentro da sala, do laboratório, lá na cozinha, automaticamente eu sou autoridade. Então, eu sou respeitado pela autoridade que eu exerço, certo? Amém? Automaticamente, se você tem um patrão, e quando ele chega na sua loja, na sua empresa, todos os funcionários que estavam lá de bobeira começam a exercer alguma função para poder mostrar que está trabalhando. Por quê? O cara respeitado, ele está chegando no ambiente. Automaticamente é assim que você vai ser visto quando você começar a orar ao Senhor de uma maneira diferente. Quando você parar um pouco de falar, Senhor, me abençoa, mas falar assim, Senhor, me abençoa grandemente. Senhor, me abençoa poderosamente. Senhor, honra aonde eu piso, honra para onde eu vou, honra aonde eu chego. Querido, não é errado você orar pela sua vida, não é errado você pedir coisas grandes para o Senhor, não é errado você pedir coisas maiores do que os seus olhos podem ver, não é errado, porque Jabes pediu isso e Deus o honrou. Errado é quando a gente fica naquela coisa mediana falando, Senhor, me dá uma casa. Não, querido, peça a Deus uma mansão. Senhor, me dá um carrinho para eu poder me locomover, me transportar. Não, você tem autoridade para pedir coisas grandes. Coisas grandes, você tem essa autoridade. Não peça a Deus somente para poder salvar, não. Peça a Deus para poder trabalhar e tornar um homem e uma mulher dentro da sua casa. Aleluia, servo do Senhor. Aleluia, pastor. Sonhe alto, porque o nosso Deus é grande. Nós temos esse poder. A gente fala assim, Senhor, eu queria que o Senhor salvasse. Senhor, eu queria que o Senhor libertasse. Não, Senhor, eu quero que o Senhor limpa, que o Senhor trate, que o Senhor converta, que o Senhor unja para ser um grande homem de Deus, para ser uma grande mulher de Deus, para ser um grande jovem de Deus. Nós temos que profetizar sobre as pessoas coisas grandes. Aleluia. E Jabes, quando ele decide orar ao Senhor, ele fala, Senhor, me abençoe muitíssimo. Senhor, amplia as minhas terras. Quando ele fala ampliar minhas terras, ele está falando, Senhor, me dá formas de poder trabalhar para o Senhor. Me dá forma de poder ganhar o pão. Ele não está pedindo simplesmente para Deus alargar a terra dele, como se desse mais terra, não. Ele está pedindo trabalho. E uma das coisas que eu aprendo muito com Jabes, e que eu gosto muito, quando ele fala, Senhor, que a sua mão seja comigo, me livrando de todo mal. Quando ele fala isso, que a sua mão seja comigo, ele está falando, Senhor, ainda assim que eu tenha toda a minha terra larga, toda a minha tenda ampliada, eu quero que a sua mão esteja comigo. Sabe por quê? Em outras palavras, ele está dizendo, não vale eu ganhar o mundo, não vale eu ganhar respeito, não vale eu ganhar reconhecimento, se a sua mão não estiver sobre mim. Querido, o que a mão de Deus faz? A mão de Deus, ela limpa, a mão de Deus, ela cura, a mão de Deus, ela guia, a mão de Deus, ela dá, a mão de Deus, ela estende, a mão de Deus, ela levanta, a mão de Deus, ela abate. Então, que a mão do Senhor hoje esteja sobre você, que a mão do Senhor hoje esteja sobre a sua casa, que a mão do Senhor hoje esteja sobre a sua descendência, que a mão do Senhor hoje esteja no seu íntimo, esteja no seu coração, porque tenho certeza que a mão do Senhor hoje está se movendo e se levantando ao seu favor, estendendo e dizendo assim, filho, eu sou contigo, filha, eu sou contigo, não te espante, porque o que está acontecendo é o movimento da minha mão. A gente não vai entender o que está acontecendo. A gente não vai entender porque muitas das vezes, quando você começa a arrumar uma casa, dar faxina na sua casa, geralmente ela fica meio bagunçada, não é isso? Você tira o móvel de lugar, você trabalha para cá, né, Jéssica? Chega para cá, aí tu arrasta o sofá, arrasta a mesa, aí vai limpando, quando você vai ver, caraca, parece que eu não vou terminar isso hoje, meu Deus do céu, parece que isso não vai acabar. Mas quando você vai mudando os móveis de lugar, vai colocando tudo do seu jeitinho, aí passa um pano, tira pó, tá com cheirinho, quando você termina, as costas tá doendo, mas a casa tá limpinha. É a mesma coisa que Deus está fazendo. Talvez o seu lombo está massacrado, talvez o teu joelho está doendo, mas acredite, querido, todo esse reboliço é a mão do Senhor fascinando a sua história. Todo esse movimento é a mão do Senhor fascinando a tua vida, sabe por quê? Porque quando tiver tudo arrumado, você vai falar assim, a mão do Senhor fez isso, porque a mão do Senhor ela faz, a mão do Senhor refaz, e a mão do Senhor ela volta a fazer de novo. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Querido,
Quando a gente entende sobre a situação da mãe de Jabes, onde ela coloca, né, um legado sobre seu filho, a gente vai entender que para todo mundo que Deus tem um plano perfeito, também existe um processo muito massacrante. Existe processo na nossa vida onde a gente pensa que Deus ele nos abandonou. Mas entenda uma coisa, nenhum processo com Deus é em vão. Todo processo que você vive na sua vida é para o seu próprio benefício espiritual. Nenhum processo, nenhuma adversidade, nenhuma luta, nenhuma prova que você vive com Deus é em vão. As lutas terrenas que nós temos passado por aqui não é em vão. Entenda, no final da história, Deus ele vai te dar a vitória, porque sobre você ele tem um chamado extraordinário. Sobre você ele tem um chamado extraordinário. Mas, poxa, cooperador Wagner, eu vivo uma luta dentro da minha casa. Poxa, a minha família, ninguém é da igreja, sabe? Dentro da minha casa eu luto sozinho, eu oro sozinho, eu faço sozinho. Ei, porque você é o escolhido para viver um processo difícil, mas para ter um final muito respeitado e luz dentro da sua casa. Só que é natural você não entender isso. É natural durante todo esse processo a gente viver essa vida de grande dificuldade, mas o que Jabes fez? Jabes, ele invocou. Jabes simplesmente, ele invocou a Deus e pediu assim, Senhor, me abençoe muitíssimo. Querido, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos saber como que a gente consegue mover a mão de Deus ao nosso favor. Sabe, na sua oração, será que o que você tem pedido para Deus realmente é da vontade de Deus? E como que eu sei que eu tenho pedido a Deus é da vontade de Deus? Como que eu sei que eu tenho pedido a Deus é da vontade do Senhor? No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, vai falar assim, ó. Se o que pedir, creia que já recebeu, e assim sucederá. Se o que você está pedindo a Deus, você crê que você já recebeu, querido, Deus ele está dentro da sua oração. Se o que você está pedindo ao Senhor, o que você está orando, você não está colocando fé, você está falando, eu queria, Deus não vai talvez mover a mão sobre você. Talvez ele vai nesse momento te consolar, porque ele é o consolador. Mas quando você ora, crendo que aquela vitória já aconteceu, que aquele que estava fora está voltando, que aquele que estava aqui dentro parado está começando a se movimentar, que aquilo que estava fechado está começando a se abrir, a sua oração vai começar a invadir o Rei dos Reis, vai começar a invadir o céu dos céus, o santo dos santos, e vai chegar no trono do Senhor. E Jabes, ele não estava só pedindo, ele estava detalhando o que ele queria. Ele falou, ele é bem claro, ele vai falar assim, ó, e Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo, ó Deus, abençoe-me muitíssimo, amplie a minha terra, seja a tua mão comigo. Ele não está falando, Senhor, me abençoe em nome de Jesus, amém. Senhor, guarda a minha casa, a minha família, os meus filhos, guarda a minha mãe, meu pai, amém. Senhor, eu entrego todo mundo na tua mão. Deus não está falando, ele não está falando isso não. Ele está sendo detalhista, Senhor, amplia a minha tenda. A nossa oração tem que ser em detalhes para o Espírito Santo. Senhor, se a minha vontade é que o Senhor salve, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, porque na tua palavra fala que aquele que está caído o Senhor levanta, porque na tua palavra fala que o Senhor tem poder de fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Então começa a exercer a palavra de Deus no meio da sua oração, porque Deus ele não tem como voltar com a palavra dele, e quando você ora baseado na palavra, o Senhor ele ouve a sua oração, o Senhor ele atende a sua oração. Mas a gente vai pensar assim, se eu quero que o Senhor me ouça, é só eu entrar no meu quarto, fechar a porta, me ajoelhar e orar. Olha só, a Bíblia vai falar ali que o Senhor ele te vê, não que o Senhor ele te ouve. A Bíblia ela é bem clara quando fala, quando a gente entra no nosso quarto, fecha a porta do nosso quarto e dobra o nosso joelho e ora em secreto, a Bíblia fala que o Senhor ele nos vê.
Ele não nos ouve, sabe por quê? Porque ele já sabe há muito tempo que você ia pedir. Mas ele quer ver você falando o que você precisa. Ele quer ver a sua atitude no secreto. Ele quer ver o teu sacrifício no secreto. Sabe por quê? Porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Quando ele vê um filho se derramando, um filho quebrantado. A Bíblia vai falar no livro de Salmos 34 que uma oração, que um coração quebrantado ele não rejeita, querido. Então a melhor forma de você conseguir mover a mão de Deus é tendo um coração quebrantado diante do Senhor. Louvado seja Deus. Existem também 3 preceitos também que nós precisamos lembrar quando nós vamos fazer uma oração para o Senhor. A Bíblia vai falar que Deus concedeu tudo o que ele havia pedido. Ou seja, Deus concedeu a Jabes tudo o que ele havia pedido. Em João 14 vai falar que tudo que pedires em meu nome, crendo, eu farei. Não é isso que a Bíblia vai falar? E também no João 15 vai falar assim, se vós estiveres em mim e a minha palavra em vós, tudo que pedis será feito. Mas entenda, querido, Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles não são um gênio da lâmpada. Que você pede hoje, acontece amanhã. Seria tão bom se fosse assim, né, pastora Lúcia? Ai, como seria? Senhor, me dá uma casa própria. Ele vai lá, pá. Jesus, aumenta meu salário. Aí daqui a pouco o celular, aí vem aquele pix abençoado, né? Seria tão bom se fosse assim, mas não, querido, Deus, ele não é o gênio da lâmpada. A Bíblia vai falar especificamente aqui no livro de João que se a minha palavra estiver em vós e você estiver em Cristo, tudo o que pedires será feito. Tudo que pedires, crendo, acontecerá. Sabe o que é isso, querido? Porque Deus, ele ama ver que a palavra dele está gravada no nosso coração. O salmista vai falar, tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Entende como é fundamental, até na hora de você orar. Porque às vezes a gente acha que a palavra ela só tem que ser exercida na nossa vida quando nós somos afrontados. Quando nós somos, talvez, desafiados a alguma coisa, ou pelo inimigo, ou por alguém, não. A palavra de Deus, ela precisa viver na nossa vida em todo momento, até na hora de orarmos, até na hora de falarmos com o Senhor. E aí a gente vai falar assim, Senhor, mas a Bíblia fala que quando a gente buscar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, não é isso? Vos serão... E, gente, fala com fé para me ajudar, vai. Vos serão? Vos serão? Amém. Porque tem gente na live vendo, tem que ouvir a voz de vocês para dizer que a igreja está cheia, gente. Oh, me ajuda. Então, gente, pensa. Se tudo que eu pedi ao Senhor, tendo eu buscando o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente pensa e fala das demais coisas, pastora Lúcia, a gente pensa que é tudo que a gente está pedindo ao Senhor. Mas na verdade não. O que vai ser acrescentado na sua vida, sabe o que é? É você acordar, levantar, tomar teu café, escovar seu dente. Ih, faltou um pão. Deus vai lá e envia um pãozinho para você. Ih, acabou o pó de café. Aí vem alguém do nada e mantém um cafezinho para você. Sabe? Aquela coisa de... aqueles detalhes básicos do dia a dia, sabe? E a luz acabou. Poxa, Jesus queria tanto tomar um banho quentinho para ir para a igreja. Do nada, a luz vem. Isso são as demais coisas sendo acrescentadas na sua vida. Agora, quando você faz aquela oração, que vem direto do teu coração, que você está lá, Senhor, 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 meu sonho é poder, Senhor, ter a minha loja próspera, o meu sonho é ter aquele carro que eu tanto te pedi desde a minha adolescência, o meu sonho é isso, o meu sonho é aquilo. Olha, no Salmos 37, 4 vai falar assim, ó, deleita no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, peça e descansa no Senhor, que Ele vai conceder o desejo do teu coração. Ele vai conceder aquilo que você tem pedido, Ele vai conceder aquilo que você tanto tem clamado. Isso aí é a chave para você conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você tem buscado dia a dia. Mas você precisa exercer a palavra que é descansar. Deleitar é você descansar no Senhor, sempre pedindo, mas descansando, não se aterrorizando, não se pondo os pés pelas mãos, achando que do modo que você vai fazer é o modo correto. Não, é você descansar e fazer aquilo que está ao teu alcance, que o mais Ele fará para você. Agora, quando a gente lê no livro de 1 Coríntios 9, que vai falar assim, ó,
que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu aqui, e nem chegou ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, querido. Isso aí é aquilo que está lá no livro de Apocalipse, aquilo que só João pôde contemplar. Isso é o que está preparado para mim e para você. Isso que está nos esperando, é a glória eterna. Você já parou para imaginar o que pode ser uma rua de ouro? A diaconisa Jéssica estava falando com a gente no discipulado sobre ruas de ouro, né? Muros de cristais, uma mansão celestial, um novo nome, uma nova veste. Você já parou para pensar? Esse dia eu estava pensando, gente, qual será meu novo nome? Estava lendo sobre Jabes, né? Pô, Jabes é o cara de dor, né? O cara da dor. O meu nome é o quê? Eu fui pesquisar, quer dizer Wagner. Wagner quer dizer vagão de trem. Olha só, pastora. Nada a ver comigo, nem gosto de andar de trem, pastora. Mas nesse momento que eu falei, caramba, Deus, nada a ver esse nome comigo. Aí Deus falou no meu coração, filho, você está sendo instruído para levar todo mundo na linha que vai para o céu. Não é? O que o trem faz? Ele não anda nos trilhos? Então Deus está me usando para poder levar todo mundo na trilha que vai para o céu, querido. Tá pensando que Deus brinca? Deus não brinca, não. Deus é o único ser, querido, que não brinca nunca. Tudo que Deus faz é sério, muito sério. Então, talvez você fique pensando, poxa, mas o meu nome significa isso, mas o meu nome significa aquilo. Teu nome pode significar qualquer coisa, mas entenda uma coisa. Deus não está preocupado com o seu nome. Deus está preocupado com o final da sua história. Deus está preocupado com o final da sua história. Deus está preocupado como você vai conquistar. É como você vai conseguir. É como você vai chegar lá. Sabe por quê? Porque Ele já te deu a vitória. Mas falta você agora tomar posse. Como que a gente toma posse? Orando dentro da palavra de Deus. E se você tem essa fé, querido, se você tem essa fé, essa ousadia que Jacó teve, se você tem essa fé que Jabes teve, eu te convido nessa hora a ficar de pé, porque nós vamos orar, aleluia, o ministério de louvor já pode subir para a gente poder cantar um louvor, e eu tenho certeza que hoje Deus vai fazer grandes coisas sobre a tua vida, sobre a tua história, e o que você pediu Ele vai conceder, e o que você sonhou Ele vai realizar. Somente continue buscando ao teu Senhor, ao teu Deus, porque Ele vai cumprir na sua vida, amém? Coloque a mão sobre o seu coração, e eu queria que você colocasse a outra mão sobre a sua cabeça, aleluia, uma no coração e outra na cabeça, isso aí, porque hoje Deus vai trabalhar sobre a sua mente e sobre o seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, juntamente com esta palavra a qual o Senhor hoje ministrou, eu quero, Deus amado, pedir que Tu venha, Pai, trabalhar sobre o nosso coração e trabalhar também sobre a nossa mente, Senhor. Deus, eu não sei o que o adversário tem colocado sobre o nosso coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, Pai. Mas a Bíblia também vai dizer, Senhor, que quando a gente tem um desejo, ele vem do nosso coração, e que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então nessa noite, Senhor, nós temos a completa ciência de que o Senhor está ouvindo a nossa oração, está atendendo o nosso clamor, e está fazendo muito mais daquilo que pedimos e pensamos, porque o Senhor é fiel para cumprir. Então, Senhor, ouve agora a petição da Tua igreja, ouve agora, Deus amado, o desejo do coração de cada um, Deus amado, e seja a sua mão agora com teus filhos, Senhor. Deus, eu não sei o que o teu filho, o que a tua filha tem pensado, mas eu quero profetizar aquilo que está em Filipenses 4, versículo 8, que se é louvável, se é honesto, se é agradável, nisto pensai, que possamos pensar naquilo que te louva, que possamos pensar naquilo que te agrada, que possamos pensar naquilo, Senhor, que exalta e agrada ao teu coração. Por isso, Senhor, quebra toda a intervenção do inimigo sobre a nossa mente, que nós não possamos mais viver com pensamentos negativos, pensamentos cabisbaixos, pensamentos medianos, pensamentos de procrastinação, pensamentos pequenos, não, Senhor, que possamos pensar grande, que possamos vivenciar o teu grande, o teu melhor, porque a Bíblia vai falar que nós temos que ter o melhor dessa terra, Senhor. A Bíblia vai falar que nós temos que comer o melhor dessa terra. Por isso eu quero profetizar, Senhor, enche hoje o nosso coração da tua presença, enche hoje os nossos pensamentos da fé, aquela mesma fé que teve Abraão, a mesma fé que teve o cego de Jericó, a mesma fé, Senhor, que teve o centurião de Cafarnaum, quando eles
chegou para Jesus e falou assim: Senhor, não preciso que o Senhor vá na minha casa, somente uma palavra tua, Senhor, o meu servo vai ser curado, Senhor, e tu vai falar para os discípulos que nunca houve uma fé tão grande quanto daquele homem. Por isso, meu Deus, nessa hora, é essa fé que eu profetizo sobre a sua igreja, Pai, uma fé tão vista, uma fé, Senhor, tão grande, uma fé tão forte, uma fé tão poderosa, que quando os teus filhos falarem, Senhor, faça isso acontecer, a tua mão, Senhor, a tua mão se estender e fazer acontecer, Jesus. Deus, em nome de Jesus, que não possamos sair daqui sem a nossa bênção nas mãos, Senhor. Que não possamos sair daqui sem a nossa vitória nas mãos. Porque eu sei, Deus amado, que assim como Jacó lutou, Deus amado, e o Senhor abençoou, nós vamos orar, e o Senhor também vai abençoar a nossa vida, para a glória do nome do Senhor. Você que crê nessa palavra e nessa oração, aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor, aleluia.